Olá, meus queridos irmãos e irmãs, amigos em geral. Pela graça de Deus, novamente estamos juntos para mais uma nova oportunidade de estudos e na Palavra de Deus. Confesso que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar com este objetivo. Por isto, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu ilustre pastor Luiz Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante, destarte da autoria do ilustre pastor Jonathan Pilate de Matos, e que tem como título Motivos para servir ao próximo com excelência. Então, quais são os objetivos da presente lição? Respondo. Primeiro, conhecer o que podemos aprender na Palavra de Deus sobre os motivos para servir ao próximo com excelência. Também perceber a amplitude do entendimento do próximo. Vai além da família, amigos e irmãos de fé. São todas as pessoas que podemos servir com o amor de Cristo. E, por fim, praticar, ou seja, enxergar o próximo na perspectiva do olhar de Jesus, que é um grande desafio. Servir ao próximo é servir a Jesus. Uma grande honra. Você concorda? Vamos ao estudo. O texto áureo desta lição encontra-se em Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 39, que leio. É o segundo e semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Texto bíblico inspirativo. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37, que leio. Abro aspas. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo, disse Jesus. Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem,
chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários, dinheiro, ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Esta lição tem como introdução um texto que começa com uma pergunta: o que significa servir? Em sentido mais profundo, sabemos que servir significa amar, pois Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, demonstrou seu amor por nós, tornando-se o serviço sacrificial de nossa redenção por meio de sua morte na cruz, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13, que leio, abro aspas: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Aliás, assim como o grande serviço de Cristo ao mundo foi amá-lo até as últimas consequências, a missão de cada cristão no mundo é amar. Sem amor, ninguém pode ser servo. Se não amamos, não servimos. Porque o amor é o serviço do cristão ao mundo. Por causa do pecado, o coração humano encheu-se de ganância e orgulho. O homem está sempre correndo atrás de reconhecimento e posição de destaque. Certa vez os discípulos pediram para Jesus que lhes dessem lugar de destaque na glória do seu reino. No entanto, não receberam a resposta que tanto almejavam, conforme está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 42 e 43, que leio. Jesus chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Esse é o chamado do nosso Senhor a todos nós, sermos servos em amor e no amor de nosso Deus. Somos ainda chamados a servir a Deus em voluntariedade, movidos por seu amor, não por elogios ou por reconhecimento humano. Muitos se colocam a serviço na igreja, na família ou em outras áreas da vida e dentro de pouco tempo encontram-se decepcionados porque não receberam reconhecimento humano
da parte de ninguém. Quando servimos por amor, independente de elogios ou reconhecimento humano, encontraremos razão para continuar servindo com humildade, simplicidade, alegria e excelência. Vejamos agora alguns motivos por que devemos servir ao próximo com excelência. Servir ao próximo não é uma questão de exclusividade religiosa. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Encontramos isso no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 31. Quando Jesus é surpreendido pela pergunta sobre como poderia o homem herdar a vida eterna, ele não parte de uma pessoa sem conhecimento da lei de Deus. Vem de um estudioso das Escrituras, um doutor, um perito da lei, conforme o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25, que já lemos. Alguém que deveria conhecer os mandamentos de Deus, colocando-os em prática no seu dia a dia. Quando questionada por Jesus, responde fazendo uso do texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Uma resposta rápida e sem muita reflexão de sua parte. Mais uma vez, Jesus surpreende com sua resposta. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. No entanto, o interesse do jovem doutor não era aprender, mas sim colocar Jesus à prova, constrangendo-o na frente da multidão. É nítido que o pretenso doutor da lei não estava interessado na vida eterna, mas sim em constranger a Jesus. Mas uma pergunta é proferida por ele: e quem é meu próximo? Ao que Jesus conta-lhe a parábola que conhecemos como o bom samaritano. Parábola essa que nos apresenta os motivos pelos quais devemos servir ao nosso próximo com excelência. A primeira personagem trata-se do sacerdote, o modelo da vida religiosa na época de Jesus. Aquele que deveria, por força de sua função, atender prontamente ao homem que caiu nas mãos dos ladrões. Não é isso que a história nos apresenta, pois o mesmo sequer olha para o homem necessitado. Pelo contrário, ele se desvia do caminho sem ao menos olhar para o lado. Existem pessoas e pessoas. Alguns querem apenas serem servidos. Outros querem servir só se forem beneficiados, elogiados e recompensados. Com o crescimento daquilo que chamo de igreja de mercado, o consumo de conteúdo gospel fez nascer a classe de pastores de mercado. Também. Afinal de contas, vivemos em uma sociedade viciada em consumo. Se não me beneficiar,
nem olho. Não gasto meu tempo com aquilo que não me dá retorno. Não somos chamados a servir para fazer parte ou por fazer parte de uma comunidade religiosa. Servimos, pois essa é a essência do caráter de Cristo. Abro aspas. O Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28. Se desejamos uma verdadeira vida cristã, temos que entender a essência da mesma em Jesus Cristo, o serviço. A aplicação para a reflexão. O que nos motiva a servir ao próximo? O que te impede de servir ao próximo de forma excelente? Vamos ao ponto número 2. Servir ao próximo não é uma questão de vocação eclesiástica. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e ouviu, passou pelo outro lado. Encontramos isso no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 32. A segunda personagem, à semelhança da primeira, também não oferece o socorro ao homem necessitado, também de linhagem sacerdotal. O levita deveria ser um servo de excelência por força de sua vocação eclesiástica. Todo levita recebia uma instrução formal de seus deveres eclesiásticos, e um deles era atender aos necessitados. Se a aspiração desse levita era chegar ao cargo de sacerdote, ele estava seguindo direitinho o exemplo daquele que lhe antecedeu na história. O ministério levítico nos dias de Jesus estava largamente corrompido, à semelhança do ministério sacerdotal. Prova é que havia uma divisão na liderança. Existiam 2 sumos sacerdotes. Anás, que era o sumo sacerdote por direito, e Caifás, que foi colocado pelo governo para satisfazer as vontades dos grupos religiosos ligados ao mesmo. O exemplo eclesiástico na época de Jesus não estava muito diferente do nosso. Vivemos um tempo em que servir é só uma utopia. Hoje tudo o que se faz é pensando no retorno e no benefício que teremos. Se não compensar, não faço, não ajudo, não me movo. Jesus faz uso de 2 personagens totalmente ligadas à vida religiosa e eclesiástica. E qual é o seu objetivo ao usar esse exemplo? Vamos ver agora em nosso próximo ponto. Servir ao próximo é uma questão essencial daquele que ama a Deus verdadeiramente. Notem, mas um samaritano, estando de viagem,
chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Encontramos isso no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 33 e 34. A pergunta do jovem doutor da lei para Jesus é no mínimo intrigante, pois o mesmo deveria saber a resposta sem muito pensar. Deveria ser uma resposta baseada na essência de sua vida com Deus, aquele de quem ele dizia muito conhecer. No entanto, não é esse o verdadeiro interesse dele. O que ele queria é constranger a Jesus, mas não teve sucesso, pois estava falando com a essência do amor encarnado, que viera ao mundo para servi-lo, por meio de seu sacrifício de salvação. Oh, que grande amor! Ao contar a parábola, notamos a estratégia de Jesus para medir o coração do jovem perito da lei. Primeiramente, faz uso da figura do sacerdote, que deveria ser o maior exemplo de serviço na estrutura religiosa de sua época. Consequentemente, o levita, aquele que por Deus já nasce vocacionado à vida eclesiástica. Que decepção! Personagens que deveriam ser um exemplo de amor, bondade e serviço, mas o que mostraram grande indiferença ao pobre homem necessitado de socorro. Jesus sempre tem uma surpresa para seus ouvintes e questionadores. A terceira personagem coloca um nó na cabeça do doutor da lei, pois se trata de uma figura inimiga dos judeus. Alguém considerado imundo e herege no que diz respeito ao cumprimento da lei de Moisés. Estou falando do samaritano. Pois bem, é exatamente essa figura que Jesus usa para exemplificar a essência do verdadeiro amor de Deus. Amor que leva ao serviço altruísta, serviço que faz parte da natureza de Deus em nós, fruto do entendimento e compreensão do verdadeiro sentido de amar ao próximo. Amor que não serve, não olha para credo religioso, etnia, posição social ou econômica. O amor que serve está na essência do cristianismo. Amar e servir devem andar de mãos dadas. São as asas de um mesmo avião. É impossível uma viver sem a outra. Caso contrário, não faz sentido. E como um avião de asa quebrada não pode decolar. O samaritano é um modelo de serviço em amor de um verdadeiro cristão. Precisamos olhar para essa parábola e, como imitadores de Jesus, colocá-la em prática, pois foi exatamente isso que ele fez por nós ao vir a esse mundo e levar sobre a cruz nosso pecado e condenação. Que o Senhor nos ajude a servirmos ao nosso próximo,
à semelhança de Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador. Conclusão. Preste atenção. Que rico ensinamento de Jesus a nós. Servir sempre será a essência da fé cristã. O cristianismo foi fundado sobre a primícia do serviço em amor, no grego, o ágape, um amor altruísta e sacrificial. O próprio Cristo afirmou: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Encontramos esta expressão no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. Seja esse o amor que rege nossas ações de amor e serviço ao próximo. Que Deus nos ajude. Amém.